Lucas, qual que é o diferencial do MBA do palestrante? Essa é uma ótima pergunta. Se você é um palestrante, se você quer ganhar dinheiro com as suas palestras, você deve saber disso daqui que eu vou te falar. Antes de mais nada, meu nome é Lucas Lopes e eu sou fundador de uma das maiores agências de palestrantes do Brasil, a Motivação Palestras. E o meu trabalho é ajudar empresas a encontrar o palestrante perfeito para os seus eventos. Todos os dias eu recebo dezenas de empresas entrando em contato comigo, elas que me procurando por ajuda para contratar um palestrante. E eu sou esse cara que ajuda elas a encontrar palestrantes. Eu indico os palestrantes para que elas levem para suas diretorias, para os seus times e decidam a melhor opção para suas empresas. Faço isso nos últimos 10 anos e nesses últimos 10 anos acumulei uma quantidade gigantesca de informação que eu venho trazer aqui para você no MBA do palestrante e te ajudar a entender o que talvez esteja te afastando das possibilidades de realizar palestras remuneradas. Então é muito importante você saber dos detalhes que eu vou te trazer aqui, porque o que eu pretendo te trazer é a visão do contratante de palestras. Você já tem a visão do palestrante, agora você precisa da visão do contratante para entender o que é necessário para despertar desejo nesse cara que vai te pagar 10, 20, 30 mil reais por uma hora de palestra. Já imaginou? Você ganhou 30 mil reais em uma hora de palestra. Aí você fala, Lucas, se eu ganhar 5 já tá ótimo. E pior que tá mesmo, porque 97% da população do Brasil, se eu não me engano, ganha menos de um salário mínimo por mês. Você vai ganhar 5 mil em uma hora. Então de certa forma não tá ruim não. Mas vamos lá, essa é uma pergunta muito inteligente. Qual que é o diferencial do MBA do palestrante? Tem um monte de curso para palestrante aí, tem um monte de treinamento para palestrante aí. Qual que é o diferencial do MBA do palestrante? Essa é uma pergunta muito inteligente que eu acredito que todos que vão cogitar a possibilidade de fazer parte dos nossos diversos alunos que têm o desejo de se tornarem palestrantes ou até mesmo que já são palestrantes e querem entender como vender mais palestras, todos os alunos deveriam fazer essa pergunta. E agora eu quero te responder essa pergunta. Qual que é o diferencial do MBA do palestrante? O diferencial principal do MBA do palestrante, eu diria, é que nós te auxiliamos e te treinamos para cuidar dos 3 principais pilares que todo palestrante deveria dominar. O primeiro e o mais comum, o mais óbvio e talvez o que você já domine é o palco. É a criação de uma palestra, é a verbalização do seu conteúdo em cima do palco. Talvez você já seja muito boa nisso. Talvez você já se sinta muito confortável em compartilhar sua história e o seu conteúdo. Esse é um pilar e é muito importante que você se sinta confortável mesmo. Mas uma palestra ou até mesmo uma aula é totalmente diferente de uma palestra corporativa. Uma palestra corporativa é diferente de uma palestra comum. Exige uma estrutura diferente, exige interações diferentes com o público. Às vezes as empresas desejam que vocês façam dinâmicas nas suas palestras e as dinâmicas corporativas precisam ser dinâmicas específicas. O público corporativo, esse público que na minha opinião é o melhor público, o melhor contratante do mercado de palestras, inclusive é o tipo de contratante que eu foco na minha agência de palestrantes, é o que eu busco, é o que eu desejo mais vender, é para o corporativo. Esse público, ele tem temas específicos que ele procura, ele não vai te contratar para qualquer tema, ele procura por temas específicos e é importante que você tenha palestras construídas para atender esses temas específicos e assim aumentar suas chances de fechar palestras especificamente para esse público. Olha o tanto que a gente falou e a gente só falou de um pilar, é o pilar palco. O pilar vendas, que abraça até um pouquinho disso que eu estava te falando agora. Esse pilar é extremamente importante. Tem um monte de palestrantes que dizem, Lucas, eu quero só palestrar, vende aí para mim. Não acontece de uma forma tão fácil assim. É muito importante que você saiba como funciona o pilar de vendas, porque você deve realizar ações de vendas para os seus possíveis contratantes. Um exemplo de ação de vendas, envio de e-mail marketing para aquelas empresas que já te contrataram ou já cotaram a sua palestra. Não vendendo diretamente, mas às vezes compartilhando um conteúdo que vai fazer aquela empresa se lembrar de você. E assim você já acaba virando uma possibilidade. Existem diversas coisas que cobrem aqui o pilar de vendas. E uma das mais importantes é construir a sua vitrine. Construir um material que desperte interesse no contratante de palestras. E essa construção de material acaba abraçando um pouco o terceiro pilar, o pilar de marketing. Porque é esse material que você vai utilizar para fazer o marketing das suas palestras. Para entender qual tipo de conteúdo você vai postar nas suas redes sociais. Aliás, você sabia que você não deve vender palestras no seu Instagram, por exemplo? São coisas que não são tão óbvias e você acaba aprendendo aqui quando você entra no entendimento desses 3 pilares aqui no MBA do palestrante. Eu tenho diversos casos de alunos que não conheciam esses 3 pilares. Na verdade, conhecia e dominava
dominava na maioria das vezes o palco, o primeiro pilar. Um exemplo é o Thiago Carvalho. O Thiago, ele mora em uma cidade do lado de Aparecida do Norte. Eu me esqueci aqui agora o nome da cidade. E o Thiago é um palestrante excelente, incrível. E eu me lembro que a primeira vez que eu mentorei o Thiago, ele tinha medo de cobrar 3 mil reais da palestra dele. Ele falava assim, nossa, mas será que vão me pagar tanto? E eu pensando, meu Deus, Thiago, 10 mil reais é um preço muito barato em uma palestra. Quem dirá 3 mil? Cobra esse valor logo. E eu me lembro que ele tinha esse receio. E eu entendo esse receio, porque às vezes o palestrante aí tá ganhando menos do que isso, ou ele até mesmo não tá ganhando nada para palestrar. Então surge aquele medo, será que se eu cobrar isso daqui vai ser demais? Eu vou assustar o cliente e eu vou acabar nem palestrando? Eu palestraria de graça. Eu não quero perder essa oportunidade. Mas é importante você entender além do palco, porque se você não entende, você vai ficar com esse medo, porque esse medo é algo que você mata quando entende o pilar de vendas. Esse medo é algo que deixa de existir. O cliente não te contratar é uma coisa que passa a ser impossível quando você tem um material bem construído e bem apresentado, que você aprende a fazer lá no pilar de marketing. Então, todos esses elementos, esse tripé, ele é extremamente importante para que você rentabilize a sua palestra. Ter uma palestra boa é importante, mas não é o suficiente. Talvez eu diria que é até menos importante do que o pilar de vendas e de marketing, que é onde você transmite o que eu chamo de percepção de valor. Você faz as pessoas, os contratantes, o gerente de marketing, de RH, te olhar e entender o porquê você vale aquilo. Sabe por que eu falo que talvez a qualidade da palestra seja até menos importante do que isso? Porque eu conheço um monte de palestrantes, e você também deve conhecer, que você vê que tem uma palestra melhor do que a dele, mas às vezes esses caras estão no palco e você não. Sabe por quê? Porque ele pareceu ser melhor que você. Olha o poder do marketing, olha o poder da venda. Às vezes alguém simplesmente por parecer ser melhor, ela vai pro palco, mesmo que ela não seja ou não tenha uma palestra tão boa quanto outra pessoa, talvez quanto a sua. Então esse é o grande diferencial do MBA do palestrante, te mostrar a realidade do mercado de palestras e como manusear essa realidade para que você de fato rentabilize suas palestras e viva desse mercado.